Solte o ar novamente e após soltar esse ar com gentileza, pode ir voltando, abrindo os olhos, sentindo uma leveza pela respiração. Pode voltar a respirar novamente, tranquilamente, normalmente. Delícia, delícia, muito bom, muito bom. Vamos lá? Vamos começar? Bom, a gente quer começar com o modo de ser Cora. Mi. Dá mais um enter. O que é essa cora, né? As coras é um abraço que conforta, é a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha. Nossas histórias se entrelaçam, nossas lutas se somam e nossas vitórias são de todas. Somos uma teia de força, amor e conexão feminina. Nós somos as Coras. E esse é nosso modo de ser Cora, porque a gente é um grupo de mulheres que quer ajudar mulheres e se conectar com mulheres. E isso a gente vai fazer através dessa teia, dessa força que existe entre todas nós. Eu vou falar um pouquinho sobre a poetisa da vez. Cada vez vai ser uma poetisa nova. Dessa vez é a minha bisavó. Ela chama Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Na realidade, o nome Coralina é um nome que ela inventou, né, para ser um alter ego literário, né? Porque imagina naquela época, ela nasceu em 1889 e ela colocou um pseudônimo literário, Cora Coralina. Cora significa coração e Coralina vermelho. Então ela era o coração vermelho. Ela viveu a vida toda, ela casou nova, ela teve vários filhos e ela viveu primeiro para o marido e depois para os filhos. Ela se dedicou muito à família, mas ela sempre escreveu. Ela sempre escreveu, mas ela nunca conseguiu publicar nada. Por quê? Imagina, em 1889, nessa época, era muito difícil. Me? E aí falar um pouquinho sobre a época que a Cora viveu, né? Então, pelas datas que a gente tem da vida dela, foi um momento de grandes transformações no Brasil. Mas ela sempre se manteve ligada às suas raízes e às tradições da sua terra natal, que foi no interior de Goiás. Então, do que fala, né? Principalmente os temas. Ela fala muito sobre o cotidiano, a simplicidade, sobre a casa dela, a cozinha, quintal, as memórias do passado, sobre a infância, as histórias da cidade, sobre o que é ser mulher e envelhecer, toda essa jornada feminina de lutas e alegrias que nós temos, e sem esquecer da fé e da religiosidade, que sempre permeia pelos. Vocês ouviram uma moto, gente? Desculpa. Permeia nos elementos Não. religiosos e na crença e a força da natureza. Inclusive, a casa dela, eu não sei se vocês conhecem. A casa dela, se conhece, Mi? Vocês conhecem? Fica lá em Me Goiás conta. Velho. Ah, tá. Gente, a coisa mais linda a casa dela, fica lá em Goiás Velho. E eu, nesse momento, né, de visitar, revisitar a minha história, aliás, de visitar mesmo a minha história, eu vi que essa casa tem a história dela é maravilhosa da casa, né? E teve muitos percalços, teve muitos altos e muitos baixos. E eu lembro que eu presenciei, que eu vivi essa casa desde que eu era pequenininha. Então tem uma bica, tem um jardim imenso e hoje ela é a casa a Casa Museu Cora Coralina. Então, e a cidade de Goiás Velha é uma cidade maravilhosa. Então, nesse momento eu estou revisitando tudo isso. É tão lindo. Bom, e uma curiosidade da minha bisavó é que ela sempre escreveu tudo em papéis, né? Então eram vários papéis, qualquer papelzinho ela anotava, escrevia, eram inspirações. Então, se a Márcia viu o documentário e se vocês tiverem a possibilidade de ver uma peça de teatro que é Cora do Rio Vermelho, que está em cartaz em Niterói dessa vez, mas já rodou todo o Brasil, vocês vão ver. E uma curiosidade que não está aqui, que pouca gente sabe, é que existem várias poesias da minha bisavó. Alguém tem livro da minha bisavó? Levantem a mão. Levantem a mão quem tem livro dela.
Quem tem livro? Pois é, ser lançado um novo livro esse ano, com poesias inéditas, porque minha bisavó, ela deixou um baú cheio de poesias inéditas, que justamente são esses papeizinhos que ela escrevia. E a gente vai avisar aqui nas Coras quando esse livro for lançado, tá? Então fiquem de olho. Bom, vamos falar. A gente está aqui para falar sobre poesia, né? E a poesia de hoje é Aninha e Suas Pedras. Eu trouxe até o livro, algumas de vocês já viram. Vintém de Cobre, peraí, aqui está. Vintém de Cobre. Nesse Vintém de Cobre, tem aqui a carta que o Carlos Drummond de Andrade escreveu para minha bisavó. Por quê? Porque ela foi conhecida aos 74 anos, quando o Carlos Drummond de Andrade conheceu a poesia da minha bisavó e escreveu, publicou num jornal, acho que foi no estado de São Paulo. Publicou em 1980 uma carta para minha bisavó que fala: Esse nome não inventei, existe mesmo. É de uma mulher que vive em Goiás, Cora Coralina. E a carta é linda. Então, se vocês tiverem a possibilidade de ver esse livro, de ter esse livro, vocês vão encontrar essa carta do Carlos Drummond de Andrade, que foi aí que começou, que minha bisavó começou a ser conhecida no Brasil e no mundo. E aí aqui tá a Aninha e Suas Pedras, que ela escreveu em outubro de 1981. Essa poesia é muito interessante porque quando eu escolhi, eu pensei em Gisela pequena. Então, a primeira vez que eu li essa poesia, eu era pequena. Imagina, 81, eu tenho hoje 57 anos. E aí, hoje, eu leio de novo essa poesia. Então, aquela menina que leu a poesia pela primeira vez quando eu era uma menina, relê essa poesia hoje com outros olhos. E ela era atual naquela época e continua sendo atual hoje. Então, eu acho que é uma poesia que ela tá além da nossa idade, né? Como várias outras obras da minha bisavó. Eu vou ler para vocês. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a sua parte. Vem a essas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Quando eu era pequena, pedra era pedra. Hoje eu já entendo o que que é pedra. Flores era flor. Hoje eu entendo. Ai, gente, já vou chorar de novo. Hoje eu já entendo o que que são flores. E se naquela época, quando falava remove pedras e planta roseiras e faz doces, eu pensava literalmente na remoção de pedras, plantar roseiras e fazer doces. Eu pensava isso literalmente. Hoje eu vejo que isso são questões que acontecem na nova vida, na nossa vida. E o intuito é sempre recomeçar, porque assim, nossa vida é um eterno recomeço, né? Alguns recomeçam pelo amor, alguns se recomeçam pela dor, mas assim, a gente sempre tem que pensar que a vida tem sim suas pedras e que a gente deve sim plantar roseiras. A minha avó, minha bisavó, ela tinha roseiras. E as roseiras têm espinhos, né? Elas são lindas, né? Exalam cheiro, né? Um cheiro bom, mas elas têm espinhos. E a minha bisavó sempre falava que ela não era poetisa, ela era doceira. E ela lia as poesias dela fazendo doces. E era o momento dela conversar com as pessoas. Bom, a gente vai fazer uma brincadeira agora com vocês, para ouvir vocês também. Mulheres, eu vou mandar aqui um link para a gente fazer uma nuvem de palavras, porque um clube, ele só é um clube quando todo mundo fala, né? Não é, a intenção não é que eu e a Gisela só falando.
Então, por favor, cliquem nesse link e descrevam em uma palavra como que vocês estão se sentindo, como que foi essa poesia bateu em vocês, enfim. Porque aí a gente vai montar, vai ficar uma nuvem de palavras bem bonita e a gente poder direcionar a conversa através dessa nuvem de palavras. Então é só clicar nesse link que eu mandei e aí vocês conseguem colocar em uma palavra como que vocês estão se sentindo. E aí, para não influenciar, eu vou esperar um pouquinho para aparecer a palavra, as palavras, para eu compartilhar, para não colocar todo mundo igual. Estão conseguindo acessar? Se não conseguirem, gritem, por favor. Só desbloquear o microfone e falar. Tá dando sim, Mi. Tá? Todo mundo conseguiu? Alguém ainda precisa de mais tempo? Gente, fala comigo. Eu tenho ascendente em câncer, eu sou carente. Conseguiram? Pode falar, meninas. Tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui então com vocês, tá? Gi, se você puder. Ai, olha, Ivani, tenho frases selecionadas de cor dedicadas a mim, ao meu mãe de 84 anos, que sempre foi muito inteligente. Ah, que lindo, Ivani. Obrigada por compartilhar. Bom, vamos ver as palavras. Vamos ver. Todos vocês estão conseguindo ver? Não. Ah, sim. Deu pra ver? Então, a gente tem aqui recomeço, acolhimento, vida, mágico, calma e feliz. Ah, Quem que quer começar a linda. falar como está se sentindo? São palavras boas, né? Quem escreveu Recomeço? Fui eu. Ah, Mi, por que que você escolheu Recomeço? É, eu creio que tem já um tempo, principalmente pensando sobre propósito, sabe? Eu vejo que hoje eu encontrei muito meu propósito em ajudar outras mulheres a buscar o que desejam na carreira, sabe? Não o que a sociedade fala que você precisa ser ou que você deve ser. Então, e toda essa questão das coras também para mim é um grande recomeço. Então, por isso, assim, e me toca muito, principalmente porque tem essa palavra, né, na própria poesia. Então, isso me toca bastante. Acolhimento, quem escreveu? Olá, boa Acolhimento? noite. Estão me ouvindo? Sim. É Sim. Josefa? Isso, Sim. Por que que você escolheu acolhimento? porque eu tenho uma história com Cora Coralina da época da minha infância. Então, foi isso que eu me senti quando você começou a falar. Eu falei, nossa, eu me reconectei com uma coisa muito do meu passado, sabe? Me senti muito acolhida, porque eu morava Uhum. no Distrito Federal e em Brasília lá tem a Expo Cerrado. E Cora Coralina sempre é homenageada. Ai, que legal. A poetisa do Cerrado, né? E lá, todos os anos, né, os jovens, eles estudam sobre isso e a gente fazia uma expo Cerrado e ela sempre era uma das pessoas que a gente homenageava pela história dela, né, e tanto que eu sempre acompanho é, na minha casa, minha família, até minha filha conhece Cora Coralina devido Ai, que legal. ao o impacto da vida dela nas nossas vidas, né? E por essa simplicidade mesmo da história dela, dela não ter tido oportunidade, né, de ser reconhecida, né, por toda a história dela. E quando eu fui convidada, eu Uhum. falei, nossa, que legal, como as coisas se encontram, né? E eu acho que é isso, por É. isso que eu usei a palavra acolhimento. Lindo. Feliz, quero saber quem tá feliz. Quem se sentiu feliz? Oi, boa noite. Oi, Daniele, tudo bem? Tudo ótimo. Tô feliz por ter recebido o convite da Michelle. É a primeira vez que eu participo de uma reunião de poesia, então está sendo muito especial para mim. Adorei tudo que vocês falaram, a história da sua bisavó.
é muito bonita, sabe? E tô muito feliz de verdade estar aqui com vocês, estar conhecendo todas vocês e estar participando. Eu agradeço já de coração a Michelle por esse convite. Eu tô amando. Muito obrigada. Gratidão. Gente, a Deda falou que ganhou de Natal, de 24, o livro Azul Pombinho, o prato Azul Pombinho. Esse Azul Pombinho até hoje existe. É tão interessante, depois eu conto para vocês da história, mas é muito legal, tem sua história. Mágico, quem escreveu Mágico? Será que foi a Mágico? Regina que ela não pode falar? Pode ser. Calma. Foi a Deda. Ah, Deda, quer Deda, falar? Deda, Deda, desculpa. Deda. Vamos ver como. Você consegue falar, Deda? Pode. Lá, por favor, para eu poder explicar. Você. Volta. Aí. Uhum. Deda. Ó, Através da a nossa Regina colocou. querida A presidente Deda não Cláudia consegue e da falar. Letícia, elas foram fazer uma palestra sobre essa lei 14. Ah, ela não Gente, eu consegue falar preciso agora. que você. A Rejane, ela quer compartilhar que colocou calma porque teve um dia estressante e ouvir a história da minha bisavó e suas poesias é como viajar no tempo. Que lindo! Legal, muito Bom, obrigada. eu coloquei vida, né? Porque para mim essa poesia ela transmite muito o que é a vida, como eu falei para vocês. Eu me vejo, quando eu falo vida, eu me vejo em todas as idades, né? Parece, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas parece que eu sou outra pessoa quando eu penso na Gisela criança e a Gisela que é hoje, né? Parece que não é a mesma pessoa. E às vezes não é a mesma pessoa, mas é a mesma essência, né? A gente cresce e eu acho que todas essas pedras e essas flores faz a gente amadurecer, às vezes de uma forma muito dura, e por isso também esse resgate, né, da poesia. Eu acho que é importante esse resgate da poesia. Meninas, eu Gente, não consegui escrever, mas eu gostaria de falar a palavra. Eu acho que é doçura. Eu acho que ela tinha essa coisa de sustentar a família com os doces, né? Ela tinha isso de ter o sustento, então era uma coisa que podia até ser muito cansativo o trabalho todo de cuidar dos filhos quando o marido se foi. Mas eu acho, assim como ela fala das pedras e das rosas, é, que a gente não se deixe levar sempre pelo cansaço. E eu acho que não é só o cansaço físico, é o cansaço emocional da mulher se ver muito solitária nas necessidades dela na vida. Então, eu acho que tem. Mas tem essa coisa do. Tu falou que ela recitava as poesias enquanto fazia os doces, né? Eu acho que tem essa coisa da construção de ter uma doçura na vida, sabe? Uhum. É. Eu não E é sei. por aí mesmo. É isso mesmo. E é isso mesmo. É isso mesmo. É. Ela via os doces, assim, óbvio que os doces eram um ganha-pão dela, né? Ela chegou a ser vendedora de livros também, mas os doces eram o ganha-pão dela. Mas assim, eu acho que tudo que ela fazia era uma, ela conseguia, ela era muito, ai, peraí, gente. Ela conseguia trazer doçura em tudo que ela fazia. Então, e ela era muito inteligente, sabe? Então, ela nunca falava a coisa de uma maneira direta. Ela sempre usava, ela era muito sábia. Ela usava, tá. Ela usava muitas metáforas para dizer. Então, se você perguntava para ela, oi, dona Cora, tudo bem com a senhora? Ela descrevia, ela não respondia. E às vezes eu ficava assim, gente, sabe? Era muito. Ela fazia a gente pensar. Nunca era sim ou não. Sempre tinha uma história por trás. É, Ela era uma pessoa muito especial. Mi, vamos continuar? Alguém mais é, quer falar alguma coisa? Não? Vamos continuar, Mi? Deixa eu só perguntar, olha,
Eu sou Edna, né? Eu falei até aqui no chat. Eu queria pedir desculpas. Eu acho que devo sair, porque fazer o que eu estou fazendo eu não acho legal. Mas eu queria falar que eu sempre sou apaixonada pela sua bisavó, a Cora Coralina, Que bom. e que eu estou aqui, né, espero que não tenha outra reunião junto com outra reunião no mesmo dia, na mesma hora, porque é importante essa outra reunião, porque eu preciso fazer um relatório. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu peço licença que eu vou sair, mas que eu não sei se vai ficar gravada, se você está gravando. Vai Está ficar gravando? Tá gravando, vai ficar gravado no YouTube. Eu vou disponibilizar no Ótimo. YouTube. Então, depois eu vejo, e sou muito grata por você ter feito todo esse trabalho e esse projeto seu, e eu estou junto com você, Gisela, e todos com Dia vocês 1º, também. dia 1º vai ter o segundo Core Inverso, que vai ser a Cecília Meirelles. Já estou dando spoiler. Sim, 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 eu já li, você passou. Então tá. Muito obrigada por tudo, viu? Com Tá licença. ótimo, obrigada. Um beijo Obrigada. aqui do Amazonas para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Edna. Bom, meninas, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que a nuvem de palavras, já falamos várias palavras, né, que trouxeram para gente o que a poesia da minha bisavó quis dizer. O que vocês acham das pedras que diz Aninha e suas pedras? O que vocês acham que são essas pedras na vida de vocês? O que foram essas pedras nas vidas de vocês? Alguém Posso pode falar? compartilhar? Claro. Eu acho que são as dores, as experiências, né? O que a gente, mais do que as experiências, o que nos fez transformar de alguma forma de um caminho para o outro, e foi trazendo as camadas, como tu falou, quando a gente é criança, a gente parece uma pessoa tão diferente do que a gente é hoje, né? Essas experiências que vão nos tornando pessoas diferentes ao longo da vida mesmo, né? Eu acho que as pedras são essas coisas que foram acontecendo, e que algumas são muito ok, e as outras a gente tem que conseguir lidar com elas de alguma forma para organizar isso e poder continuar tendo uma terra fértil, né? Para não deixar o pedregulho aprisionar muito a nossa vida. Então, eu acho que são as experiências, as dores fazem parte disso tudo, né? E Márcia, sabe que eu presto assim, eu fico pensando também, a minha bisavó coloca assim, remove pedras. Porque essa palavra remover é tirar a pedra da frente, né? Porque quantas de nós. Ai, tô arrepiada. Porque quantas de nós não remove essas pedras? E essas pedras, elas continuam fazendo parte da nossa vida durante tantos e tantos anos, né? Porque pedras no caminho, acho que todo mundo tem. Mas É. assim, esse remover é extremamente importante. Eu acho que a palavra, esse verbo, foi colocado de uma forma sábia, para a gente Uhum. não carregar com a gente essas pedras. Sabe aquele negócio da mochila que tá cheia de pedras, né? Então a gente tirar essas pedras que estão na nossa vida e remover mesmo. Por quê? Porque foi o que a Michelle falou. A nossa vida é uma só. Não adianta a gente ficar remoendo questões do passado, né? A gente ficar pensando nas dores. As dores, elas aconteceram, acontecem e acontecerão. Mas como a gente vai lidar? Pode falar, Márcia. Não, é isso, vão acontecer, mas vão acontecer, né? Exato. Né? Eu acho Então, que sim, Falar eu acho que tem uma coisa de quando a gente passa pela a terceira fase da vida da mulher, assim, né? Que quem tem filhos, os filhos estão criados, e aí a mulher entra nesse período de menopausa. Eu acho que é um momento muito bonito da mulher, em que ela começa a voltar para si e querer ressignificar a vida. Então, esse é um momento bem importante de fazer olhar esse jardim de novo, né? O que essas pedras que eu vou remover, vou manter,
faz sentido ou não faz sentido, né. Então eu acho que é um momento muito importante. E elas, na época delas, passavam por isso tudo muito em silêncio, né. Não podiam falar essas fases todas. Mi? Eu queria comentar que a questão da pedra, o Drummond tem um poema falando, né, que tinha uma pedra no meio do caminho. Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo, só que você tá pausada. Então, ai, travou um pouquinho Agora para sim, mim, mas vocês agora estão sim. conseguindo. Agora tá, Agora né? sim. Tá. É, que o Drummond tem um poema falando que tinha uma pedra no meio do caminho e ele fica naquele que tinha pedra e a pedra e a pedra, que é meio que um lugar diferente da mulher, né? A Cora não, é retira a pedra. Assim, você não tem nem esse tempo, né? Recria a vida sempre e sempre. Inclusive, ela usa duas vezes a palavra sempre, né? Então, toda essa questão do recomeço, das fases e etc. Então, para mim, me pega bastante essa questão da pedra, que é justamente diferente, né? Você não vai sentar num problema e, ai, tá bom, tem esse problema aqui, agora o que eu vou fazer? Não, você vai recriar e vai fazer de um jeito diferente e vai conseguir sair e tirar essa pedra, né? É. E aliás, ela até coloca, né? Planta roseira, faz doce, ou seja, vamos lá, move, vamos fazer, né? Vamos criar, vamos plantar. Até porque quando a gente fala outro verbo que eu gosto é o planta roseiras, né? Então é bem imperativo, remove, planta, faz, né? Então ela é bem imperativa e ela fala planta roseira, porque assim, o plantar não é só o plantar. É tudo, é o regar, é o manter, né? E tudo isso, e ter a roseira com aqueles espinhos, como eu coloquei para vocês do começo, e faz doces, como a Márcia falou, essa questão do fazer doce. Gente, para fazer, eu não sou doceira, porque fazer doce é uma química, né? A minha avó, ela fazia aqueles doces adoçados, aquele com crosta de açúcar, e assim, pouquíssima gente faz, cristalizados, os doces cristalizados, mas assim, o jeito que ela fazia era um jeito diferente, tanto que na nossa família, na minha família, só tem um primo meu que conseguiu fazer, então assim, é uma coisa extremamente trabalhosa, e ela precisava se dedicar. Então, e precisa ter muita paciência, né? Quem tem paciência nos dias de hoje? Né? Pouca gente tem. Ai, bom, e é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa desse poema tão lindo? Acho que eu gostaria de dar uma contribuição. Claro. Eu acho que é pensando também na questão da resiliência, né? Em você, quando ela fala ali que você ficará no coração dos jovens, qual o legado que você vai deixar, né? O que tu tens pensado em relação a tu não pode deixar as pedras, tu tem que fazer com que as pedras elas sejam apenas obstáculos que você consegue ultrapassar. Então, eu vejo isso nessa questão do legado que vai deixar, né? De construir o caminho, né? De fazer doces e você ser uma mulher ativa, você ser uma mulher proativa, e vai muito ao encontro do que a gente vive hoje. Que naquela época, as mulheres, elas eram mais do fazer, de estar ali em casa, no dia a dia, né? E elas não tinham uma história, um legado, era mais os homens. Mas nesse poema específico, ela cita que a Aninha, ela tem as suas pedras, mas ela está fazendo a sua história, né? Que ela não, ela vai ficar ali, né? Em memória dos que vão vir, né? Dos que um projeto para o futuro também. Então tem esse olhar muito de um viés de sede, de uma pessoa que quer conquistar, que não quer ficar ali naquela mesmice, né? Que você vai para o plantio, que você vai fazer aquele trabalho que as mulheres faziam daquela época, mas que você vai fazer diferente. É, é. E ela coloca assim, ó, faz da tua vida mesquinha um poema, né? Então, é justamente isso, fazer da vida mesquinha, né? Porque a gente acha que tudo gira em torno da gente. Um poema, assim, uma coisa mais leve, né? E viverás no coração dos jovens. Exato, né? Vai ter esse legado, né? E acho que é por causa disso que a gente está aqui hoje, né? Do legado da minha bisavó. E é essa história, esse sangue, né? Essa tal de raiz que a gente tem,
que a gente tá indo atrás, né? Eu acho que todo mundo tem que olhar, porque a gente é quem é hoje por causa desses antepassados, né? Dessas pessoas que estão aqui, que passaram na nossa vida, né? E aproveitando esse gancho aí que você está falando, Gi, tem muito essa questão que a gente hoje, a gente está se conectando muito com a nossa ancestralidade, né? E as mulheres de hoje, elas estão percebendo que, respeitando as mulheres do passado, a gente começa a ter um legado diferente em memória daquelas mulheres, né? Aquelas mulheres que não puderam fazer, né? Mas que fizeram sim história, mas que não há registro disso. E que hoje nós estamos tendo essa oportunidade. É, verdade. E até hoje a gente não tem tanta voz, né, Josefa? Infelizmente, a gente conquistou bastante, mas ainda falta muito. Por isso que eu acho tão importante esse trabalho de mulheres para mulheres. Aliás, o único homem que tá aqui é meu marido, tá? Então, que eu falei para ele que é o iPhone do Fábio, o Fábio é meu marido, que ele tá lá na casa da minha sogra, que ele falou que ele ia colocar para minha sogra, oi, dona Rank, para ela participar. Bom, vamos lá, Mi, vamos em frente. Agora, Alguém mais quer falar esse alguma foi o coisa sobre a poema, poesia? né? Hã? É que pediram, né, no chat, esse foi o Sim. poema que a gente leu hoje. Essa poesia É, curtinha e linda. é, é muito lindo. Mas é isso, né? Bora. Tem uns Sim, recadinhos, né? temos vários. Bom, próximo encontro, dia 1º do 9, como eu falei para vocês, é a cada 15 dias, é online, tá? Quando for presencial, a gente vai avisar vocês, provavelmente vai ser em alguma livraria. E a poetisa da vez vai ser a Cecília Meirelles. Quem vai escolher a poesia vai ser a Michelle. Ela tá fazendo. Ela não me falou ainda qual é a poesia. Você já escolheu, Mi? Já, apesar que assim, eu confesso que eu já fui numa 5, gente, vai e volta, significa tanta coisa. A Gi tava super segura, tá? Desde quando, no primeiro dia que a gente falou, ela falou assim, eu sei qual que vai ser, e inclusive ela falou assim, não me importa em não falar nada, mas a poesia eu quero ler, porque eu preciso falar sobre o que me toca. Eu confesso que eu tô bem tentada, assim, já mudei umas 3 vezes, mas eu acho que eu encontrei, vamos dizer assim. Não, e a próxima Ai, a da minha Bíblia é psico... linda mesmo. É Eu não linda lá. conheço. Não A conheço. livraria. Ela é uma Acho que você graça. falou dela, né? É linda, Pode- eu sugeri aqui, gente. Boa noite, Gi. Entrei Oi, atrasada, tudo bom? mas estou Você aqui. pode chegar atrasada. Minha Pode amiga nada, mas estou aproveitando aqui desse conteúdo fantástico. Obrigada. Bom, aí eu já sei até qual vai ser a próxima poesia da minha bisavó, que meu pai, gente, é sério. Ai, meu pai, eu não devia nem ter falado para ele das coras que ele quer se meter em tudo. Ele, ai, porque eu já sei que poema que você pode fazer. Eu falei, pai, é meu grupo, não é seu. E eu falei para ele que o dia que ele vier, que ele tem que respeitar o tempo, porque se eu falo muito, meu pai fala o dobro, tá? Então, vai ser assim, ele vai ficar falando sempre. Então, eu até convidei ele para vir, mas ele, ai, tem cronologia, não. Então, talvez eu já até faça a vontade dele e coloque a poesia dele, que ele quer. Eu não vou falar qual que é, porque talvez eu mude, porque é meu grupo, não dele, de meninas. Bom, e aqui, Mi, fala para as meninas sobre os nossos contatos. Falo. Gente, temos todas essas redes sociais que é possível conectar. Então, tem YouTube, LinkedIn, tem site, tem Instagram. E ali tem o QR Code do WhatsApp. O que que é esse WhatsApp? É onde a gente vai falando dos próximos eventos, o que que vai acontecer, quando vai acontecer. Manda lembrete, sabe assim, antes, porque às vezes a gente esquece. Então, assim, manda, olha, gente, não esquece que é hoje e tal. Então, é só ler esse QR Code e entrar nesse grupo maravilhoso só de mulheres ultrapoderosas. Gente, adivinha quem tá aqui que lhe falei para ele? Olha só quem tá aí. Pode abrir, pai. Não, tem que abrir o microfone. A gente não tá te ouvindo. Não, a gente não tá te ouvindo. Tem que abrir o microfone. Não, aperta embaixo.
teu Eu acho microfone. que eu consigo aqui, não dá não? Peraí. Ai, a gente não Não. consegue mutar, desmutar, não. Ô pai, você tem que colocar embaixo áudio, que você tá mudo. Não, não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir, pá. Não dá para te ouvir. Aí ele não aguenta. Não dá para te ouvir, pai. Coloca no embaixo tem áudio, tira o áudio. Oi, Agora sim. viu? Gente, esse é meu pai. Eita, campeão! Eu tô entrando desde a Josefa, foi a hora que eu consegui entrar, Josefa Borges. Tá? Depois vi a Michele, vi seu comentário de que o único homem é o seu marido, tá? E que seu pai se mete em tudo. Eu quero ver a poesia, quero falar. Ele fala mais que você. Olha, eu falo mais que ela, sim, tá? Mas falo e gosto de falar, tá? Sempre gostei. Era a Dona Cora que falava muito também, tá? Minha avó Cora Coralina. Então, então, tá? É genético. Vem de bisneta, vem de neto, vem de mãe, vem de avó, enfim, vem de tudo. Ô pai, e fala qual é a poesia que você. Bom, vamos falar sobre a poesia que eu escolhi, Aninha e Suas Pedras. O que que você acha dessa poesia? Eu amo essas poesias, porque essa poesia, ela marca a infância da Cora. Entende? A Cora, quando era criança, ela tinha os brinquedos dela, e entre os brinquedos dela, ela ficava pegando pedra, caquinho, formiga, essas coisas todas aqui, e fazia um mundo em torno das pedras. Depois, mais para frente, quando a gente conversava muito, ela me falava das pedras do Rio Vermelho, não é? Porque o Rio Vermelho tem uma parte de pedras em que as lavadeiras do Rio Vermelho lavavam roupa no Rio Vermelho, né? E batiam a roupa nas pedras do Rio Vermelho. E ela me contava essas histórias do Rio Vermelho. Então, a poesia foi muito bem escolhida porque marca realmente um contato da Dona Cora com a vida que ela tinha desde a sua infância. Uhum, ótimo. Foi Parei de falar, sucinto, né, porque senão Cris? eu vou continuar, minha filha vai me dar bronca. Ah. E dou mesmo, O, e dou mesmo. o grupo maravilhoso das Coras, você sabe que uma vez nós estávamos assistindo um negócio de... Ano passado, Não, pai. ela já sabe, tá vendo? Aí eu comecei a falar, de repente eu ouço todo mundo assim, atento e tal. Aí eu ouço uma voz feminina que vocês conhecem, dizer assim: chega de falar, pai, tá falando muito. No meio do teatro. Vocês acreditam? Claro. Eu vou falando sobre a peça e meu pai ficava contando histórias. Tinha que falar sobre a peça e ele contando. Não, eu estava falando da história. E aí, agora você conta para todo mundo o que falaram, uma voz se levantou, aí uma voz elevou-se no ambiente e disse o quê? Como é? Falou, deixa ele falar, a gente quer escutar as histórias dele. Exatamente. Aí ela ficou quietinha. Aí ela deixou É, eu falar. Mas aí bom, a essa altura eu já tinha recebido o recado, né? Encerrei em seguida. é. Bom, meninas e papai. É. É, se vocês Ó, peraí, quiserem entrar. meninas, pera. Eu quero dizer o seguinte para as meninas. Meninas, eu pedi a Gisela para entrar no grupo e ela negou, claro, né? Né? Mulher, não sei o quê, as moças, as meninas, né? E eu falei, minha filha, eu tenho credencial para entrar no grupo, porque eu fui nomeado, fui designado, fui eleito pelo Conselho Nacional das Mulheres como mulher honorária. E eu acho que isso me dá condição de entrar no grupo. Mas ela vetou, viu, gente? Viu, meninas? Ela vetou. Não, a Fabi, não, não vem, não vem. A minha amiga falou, Pode porque falar, Fabi, faz favor. Autorizado.
Aprovado. Gisela, você está errada. Não, Você, não. você sabe que é uma das coisas que eu mais me orgulho, é isso, é ter esse título. É um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso. E isso porque houve um momento da minha vida em que eu defendia as mulheres com unhas e dentes, todos os seus direitos. Foi o momento em que as mulheres estavam lutando pelos seus direitos através do Conselho Nacional das Mulheres. E eu era mulher honorária. Eu participava, eu fazia as coisas para ela, eu abria a porta, eu fechava a porta, eu fazia tudo, Tá lutando bom, por elas. tá bom, pai. A gente vai fazer coras para o pai da Gisela. Pronto, pro Flávio. Tô brincando. Gente, eu não vou atrapalhar vocês, não. Vou falar demais, vou ficar Não, quieto. pode ficar. É. Um dia que vocês quiserem, a gente fala, mas não tem problema, não. Não, E eu achei vai ter maravilhoso. o dia. Vai ter o dia. Aí vai ter um dia só É, seu. um dia, eu sei, você me fala aí, e eu vou escolher uma poesia para ler. Você já escolheu, que eu já falei que você escolheu. Aquela que Mas você me você já falou que falou, não vai falar. Não, aquela você já pode. falou, você já falou para as meninas qual eu escolhi, não? Não, não é para contar. É uma Ah, surpresa. então eu tô certo. Então, um dia eu vou ler uma poesia que eu amo, entendeu? E aí, que tem tudo a ver com as coras. Tá bom, pai. Um Bom, beijo para todos menina, vocês. pode ficar, pá. Eu vou Só ficar fica quieto ouvindo, quietinho. tá? Só ficar quietinho. Bom, temos o nosso Instagram, ascoras.oficial. Temos o nosso YouTube, canal de YouTube. Temos nosso LinkedIn, nosso site, que ele está quase pronto. A gente vai colocar ele ao vivo. Ao vivo não, fazer ele funcionar até o final do mês. E aqui está o grupo de WhatsApp das Coras. Vocês serão bem-vindas para participarem. E também, Mi, fala do Cora Conecta 2. Falo, mulheres. Essa semana, às 9 horas, no dia 20/8, a gente vai ter a Cora Conecta, que é um momento de comemoração, que a gente vai comemorar o aniversário da Cora Coralina. E, além disso, também é o dia do vizinho. Então, contar desde como começou esse grupo e falar sobre coisas maravilhosas da Cora também. Esse E a, grupo, esse grupo começou quando ela morava em Goiás Velho, e todo dia, quando ela morava, no dia 20 de agosto, que é o dia do aniversário dela, a Banda Municipal de Goiás Velho se postava na frente da casa dela, às 6 horas da manhã, e tocava Parabéns para você. E aí Ai, que legal! os vizinhos saíam e faziam uma mesa comunitária da rua, que era o café da manhã. Tá? Então, e aí surgiu e depois virou Dia do Vizinho, com um decreto de uma Assembleia Legislativa do governo do Estado de Goiás, que marcou esse dia como feriado não, comemorativo do Dia do Vizinho, e aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados Distritais aqui, com a Assembleia Distrital, também tem um decreto dizendo que o Dia do Vizinho deve ser comemorado no dia 20 de agosto. Muito bem. E a gente vai fazer um programa especial do Cora Conecta. Eu vou falar sobre a flor do tempo, que é justamente como o tempo, como a gente vê o tempo, o que é o tempo para a gente, quais são os nossos desafios. Vai ser um programa bem bonito. E a gente vai fazer um sorteio super especial nesse dia. A Fabiana Sampaio, que é uma Cora também, é uma das conselheiras das Coras, ela vai disponibilizar um produto super legal, vocês vão amar. E é isso, meninas. Chegamos ao fim. Mi, Antes, quer falar alguma antes do coisa? fim, eu quero agradecer a acolhida, tá? E minha única sugestão, a CEO, é CEO que a gente fala, né? A CEO, sei lá como é que chama. CEO, do Eu. grupo, CEO do grupo, que existe uma música, Cora Coralina, que é maravilhosa, e um dia ela vai colocar para vocês aí num determinado momento, e não precisa ser na reunião. Ah, não sei, pai. Não sei Né? ainda, tá? Júdice, não sei ainda. Vamos ver. Pois é, eu ponho como sugestão. Você vota e põe. Pai, abre um grupo, os coroas, pronto. Não, coroa já tem muito, Deus me livre.
Os coras, os coras, os é coras. negócio de encontro, é que nem, como é que Foi chama? os coras. Sei lá, Em vez de ser as os coras, coloca os coralinos, sei lá, faz um grupo. tá bom. Eu já estou sendo excluído, não vou falar mais nada, realmente já estão me pondo para fora. Discriminação. A discriminação. Um beijo Gente, para vocês viram, todas, né? muito Tava no nível, obrigado. tava todo mundo tão emocionada, de repente. Bom, meninas e meu pai. Obrigada, por tudo. E assim, a ideia do clube é justamente essa. A gente é uma coisa leve, é um tema. Acho que a minha bisavó era isso, ela era simples, era uma pessoa leve, mas ao mesmo tempo densa, né? Então ela trazia na poesia a dor, mas trazia também a esperança, a gratidão, vários sentimentos bons, né? E é isso que a gente quer trazer com o Grupo As Coras, é trazer de cada uma de vocês um sentimento bom, para depois daquele dia cansativo, eu não lembro quem de vocês falou, que foi um dia difícil. Então a gente quer ser o acalento de vocês nesse dia difícil. A gente quer falar sim sobre poesia. A gente vai falar sobre pedras, a gente vai falar sobre flores, mas a gente vai falar sobre poesia, sobre leveza, né, Mi? Isso, agradecer a todas, muitíssimo obrigada. E que o Cora Inverso é essa intenção, né? De trazer um quentinho no coração numa segunda-feira, para a gente começar a semana super bem, leve. E a gente se encontra dia 20 no Cora Connect e depois dia 1º no mais um Cora Inverso. Tá bom? Beijo, muito obrigada Muito a todos. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, boa noite.